A mensagem, então, tem como tema na sala de espera. Quantos aqui amam fila? Ninguém ama fila, gente. Ninguém ama esperar, ninguém sente prazer em ficar amarrado em alguma situação da sua vida. Eu fiquei feliz agora, porque não sou só eu que odeio, não somente não amo, eu odeio fila. O texto aqui que vai nos dar um parecer para a introdução dessa mensagem, está lá no Salmo 62, versículos 1 e 2, diz assim: Deus é único e incomparável, por isso esperarei pelo tempo dele. Tudo que preciso vem dele, ele é a rocha sólida debaixo dos meus pés, um espaço para minha alma respirar, um castelo invencível, não há como eu ser derrotado. Eu quero agora falar para você, depois desse texto, o subtítulo dessa mensagem. Na sala de espera, o que fazer quando parece que Deus está demorando? Tudo bem que a fila é desagradável, eu acredito que quase não, todos nós, né, ninguém levantou a mão, nós somos sinceros ao ponto de dizer que nós não gostamos de esperar. Ninguém gosta de fila de banco, fila para comer, ninguém gosta de sala de espera, congestionamento, atrasos. Quantos aqui tem uma dificuldade de aquela pessoa sempre atrasa com você? Levanta a mão, hein? Você não tem dificuldade? Eu tenho uma dificuldade terrível de marcar horário e a pessoa demorar meia hora, ou ela nem vir ao encontro, né? Acontece de você se preparar, a pessoa diz, ó, não vou poder mais vir. Não é uma notícia legal essa, né? Você se preparou, fez todo um esquema para a pessoa depois dizer não vou, né? Você fala, meu Deus, eu estava aqui com o meu melhor perfume, me arrumei, gastei tempo, cancelei compromisso e tal, para a pessoa agora dizer para mim que não vai vir mais. É um tanto quanto desconfortável, você concorda comigo? É chato. Quando você está morrendo de fome, você chega naquele lugar que você tanto esperou. Por exemplo, ontem, tinha um casal de amigos em casa, era aniversário da esposa do meu amigo, e ele disse, nós vamos lá comemorar. E eu falei para ele assim, numa mensagem, ora por mim, né? Porque fome era o estágio anterior que eu estava, né? Agora não é fome jamais. Fome já passou, já é lombriguice, sei lá, loucura, neura. Estou arrancando meus cabelos e comendo ele quase. E aí ele chegou atrasado depois de um tempo, e quando nós chegamos no lugar, para nossa infelicidade, o lugar estava bombando, e a mulher disse assim, a expectativa é que vocês sejam chamados em 40 minutos. Falei, obrigado pela notícia, muito legal que você me deu hoje. Era melhor ter visto o da Atena, que era uma coisa talvez mais agradável. Mas tudo bem. E foram mais que 40 minutos ainda. Estavam morrendo de fome. Então, você está com vontade de comer, você está atrasado por um compromisso, e você está no trânsito, e você diz, gente, eu pensei que esse atalho era o melhor, e você fica sabendo que aquela rua que normalmente você vai e está travada, está livre. E aquela que você sabe que normalmente está livre, está travada. Aquele dia que nós costumamos chamar de o dia X da nossa vida, né? O código, sei lá, o código da zica. O dia que parece que as coisas cooperaram para tudo dar errado. Mas eu queria que você começasse a olhar nessa noite, nós vamos parar de falar de coisa ruim agora, na perspectiva do tempo de Deus. Mais difícil que uma fila de restaurante, mais difícil que a fila do trânsito, mais difícil que a sala de espera do seu médico, do seu dentista, ou o que for, é o tempo de Deus. Esperar pelas coisas espirituais, emocionais. Esperar aquele tempo que alguém um dia disse para mim, para você, vai se cumprir algo na sua vida e é isso aqui. Não, você vai casar, você vai ter uma família. Não, você vai realizar o seu sonho, você vai estudar, você vai se formar, você vai ter sim uma profissão, uma carreira. Você vai ser bem-sucedido. Não, você vai ser X coisa. E esse X nunca chegou. Esse tempo de espera que é uma escola, esse tempo de espera que serve para nós de uma experiência para aprender de fato a administrar nossa ansiedade, nossa paciência, que são sentimentos que hoje têm levado muitas pessoas até mesmo a viver doenças por causa da ansiedade, da paciência ou da falta dela.
Pessoas que já perderam as suas unhas, de tanto que as comem com ansiedade por diversas coisas na vida. Ser aprovado na espera é uma ênfase que a palavra de Deus nos dá. Eu quero contar só algumas histórias. Vou só passar por elas aqui. Deus prometeu um filho para Abrão e Sarai, mas eles tiveram de esperar 25 anos para ter esse filho. Moisés, 40 anos sem nada no deserto, somente com as vacas do seu sogro. Davi esperou 13 anos para ser rei. Depois mesmo de ser ungido, ele ainda esperou 13 anos para ser rei. Deus prometeu a Noé que havia um dilúvio, ele deveria construir uma arca, mas isso ainda demorou 120 anos para acontecer. Naquele tempo o povo vivia um pouquinho mais que a gente, né? Só um pouquinho. Deus fez Jacó esperar 14 anos pela sua esposa. Você que está esperando aí, calma, tem um pouquinho mais de tempo. E detalhe que Jacó, ele trabalhava, né, para ter uma esposa. E depois dos 7, mais 7 anos ainda de trabalho, se totalizando aqui os 14 anos. José teve de esperar um tempo considerável para ver os seus irmãos e a sua família se aproximarem dele, aquele sonho maluco que ele tinha se cumprir, de que a sua família se dobraria diante dele. Ele já estava ali no governo do Egito. Os israelitas tiveram que esperar 430 anos no Egito antes de voltarem para a terra prometida. O escritor de Hebreus nos conta que todos os heróis da fé do Antigo Testamento tiveram que esperar por nós, os gentios no caso, antes de poderem ver o reino prometido. Durante 2000 anos, ou mais do que isso, nós cristãos, eu acredito que você também o seja, esperamos pela volta de Jesus, que é tão falada, né? A Bíblia nos conta que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, e alguns vivem bem ansiosos por isso. Alguns já erraram as datas, né? Aqueles que se antecederam a nós e disseram que era em 2000, outros 2012, e agora tem outras futuras datas aí, e passou tudo isso, né? Os calendários falharam, e assim por diante. E você tem também, com certeza, algo na sua vida que alguns aqui eu acredito que já podem dizer assim: Max, eu tenho essa história na minha vida que eu esperei tantos anos para acontecer e aconteceu. Mas com certeza também você tem uma outra história que ainda não aconteceu. Aquela história que você está esperando acontecer. Essa história que... Quantos aqui foram do tempo da internet de escada? Dial-up, né? Aquele vídeo assim, carregando. Fala a verdade, você que tem internet de 1 mega, né? Quando você põe um vídeo e quer dar uma acelerada nele, porque você também tem dificuldade de esperar até o final do vídeo, e você dá uma acelerada nele, aquele negócio do YouTube fica assim, ó. E você fica: ô demônio, vai logo, gente, abre esse negócio. Não dá uma vontade de entrar no vídeo, mexe a cabeça aí, tá parado lá o cara. E aquele negócio assim. Esse sinalzinho aqui, eu queria que você guardasse na sua mente. É chato, não é? Aquelas bolinhas que vão mudando de cor assim, umas às outras, né? É chato. Atitudes comuns que nós temos na espera, isso já tem aí no seu esboço. A murmuração, o jeitinho, né? Jeitinho é típico do brasileiro, né? Eu disse aqui dessa plataforma que para mim não existe jeitinho brasileiro. Eu acho que jeitinho só dá a pessoa que não tem o Espírito Santo. Então tem jeitinho africano, jeitinho austríaco, tem jeitinho sueco, tem jeitinho de tudo quanto é tipo. Não é só o brasileiro, não. É que o brasileiro ele é mais, na linguagem dos manos, é mais bicho solto, né? Ele é mais livre, né? Então ele tem mais criatividade no jeitinho. Mas jeitinho todo mundo dá para antecipar algumas coisas, né? A incredulidade. Será que Deus vai fazer mesmo? Aquela pergunta, né? Você já tem palavra de Deus, já tem alguém que disse isso, que é uma pessoa de Deus. Você já tem Deus mesmo dizendo isso para você, mas ainda vem aquele negócio na mente. Será mesmo? E uma coisa que você um dia se apegou tanto, com tanta força, hoje você já está soltando isso, ao ponto disso já sair das suas mãos. A desistência, alguns já abriram mão da promessa, né? Abriram mão daquilo que Deus disse que ia acontecer, ou até mesmo que você espera. Conheço várias pessoas que terminaram já os seus sonhos e ainda estão vivendo. Isso é muito triste. Viver sem sonhar, para mim, é sobreviver. Todo dia é um dia de sonhar, é um dia de olhar para frente. O pastor Carlito tem costume dizer para nós, até para os mais velhos, que o avião decola no final da pista. Então, até para os mais maduros, não vou dizer velhos,
Creia que ainda tem coisas para você fazer nessa vida, viu? Sonhe, ouse sonhar. Ouse sonhar. Alguém disse que nós nunca iremos além do nosso sonho, então pode sonhar que você vai chegar lá. Vai ser muito bom. Precipitação, principalmente com a língua, né? As pessoas têm o dom de falar algo que não aconteceu, sempre numa perspectiva negativa. Isso não acontece porque eu sou assim, ou porque Deus não me ama, e a culpa é de Deus muitas vezes, né? Pode preencher no seu esboço aí. Esperar é parte do plano divino. A espera não é um acidente, a espera é um propósito. A espera é uma escola, a espera é um treinamento, a espera é um lugar que Deus decidiu fazer você viver, simplesmente para amadurecer do que você é hoje para aquilo que você vai se tornar amanhã. Querido, o que você é hoje não é o seu fim. A não ser que Deus tenha um propósito para a sua vida, que esse propósito acaba hoje. Mas o que você é hoje não é o seu fim. Você precisa crer, mas se apropriar disso, não somente crer, aquele jargão, eu creio, Deus. Não. Você precisa se apropriar de uma verdade que se há o ar no seu pulmão e esse ar sai do seu corpo, você está respirando, falando, tendo relacionamentos, andando, indo para lá e para cá. Deus quer fazer uma coisa na sua vida. Eu estou vivendo um tempo que eu tenho analisado mais as pessoas. Não naquilo que eu vivi até aqui, de analisar para julgar, de analisar simplesmente por analisar. Mas de analisar para tentar não ser o que as pessoas, muitas delas são. Sabe para que serve um testemunho ruim para você? Para você saber o como não fazer. Tem pessoas que dizem assim, não, eu só quero ter referências boas. Eu tenho aprendido muito com as referências ruins. Porque as referências ruins estão me mostrando como não fazer. Pessoas que começam a semana já dizendo assim, mais uma semana. Não, querido, aleluia, mais uma semana, vou trabalhar animado, hoje eu vou fazer o meu melhor ali. Querido, eu tenho certeza no meu coração, que conhecendo os princípios que hoje eu conheço, se eu entrasse numa empresa hoje, não seria muito tempo para eu ser promovido lá dentro. E eu não falo isso com soberba e orgulho, porque aquela pessoa que dá valor no pouco, a Bíblia diz que Deus coloca ela sobre o muito. Mas tem pessoa que acorda de manhã e já quer viver o topo antes de subir os degraus. Querido, a vida é uma escada. Se você acha que você pula do degrau para o outro, você está super enganado. Você tem que começar pequeno para chegar no grande. A única coisa que nasce grande é monstro. Tudo nasce pequeno. Você nasceu com que tamanho? Com 1,90? 1,70? Só sua mãe for bem, né? O ventre dela um pouquinho bem também. Não dá conta, você era um embriãozinho. Menor que isso ainda, você era um espermatozoide. E olha o que você se tornou. Não melhorou? Você lembra dos seus tempos de espermatozoide? Você não lembra, eu tenho certeza disso. Mas aquele era você já. E olha o que você se tornou. Talvez até mais bonito que a sua geração passada. Querido, esperança é uma palavra que falta em muitos vocabulários. A fé já é uma outra coisa, mas eu estou dizendo da esperança. Você acordar de manhã dizendo assim, obrigado, é mais um novo dia. Por isso, gente, que eu decidi na minha vida não acordar mais tarde. Porque a pessoa que acorda no meio do dia, ela já perdeu quase tudo. A pessoa que desperta junto com o sol, essas pessoas, eu não cheguei nesse nível ainda, eu estou nesse tempo durante 40 dias, mas depois eu quero manter isso. Mas é tão bom despertar junto com o sol que você começa a usufruir de coisas inimagináveis. Não é só acordar mais cedo, é se dispor para um tempo maior da ação de Deus na sua vida. Dormindo, Deus não pode fazer nada com você. Agora as pessoas estão acordadas, Deus vai trabalhar na sua vida. É um passozinho só que eu estou contando para você de um princípio que ajuda para uma vida mais próspera. E prosperidade não tem a ver com grana, dinheiro. Prosperidade tem a ver com uma vida satisfeita com o que eu tenho. Amém? Você é satisfeito com o que você tem? Querido, se Deus já fez tanto até aqui,
Você acha que ele não vai fazer tanto daqui para frente? Você só precisa esperar. Diga comigo assim, esperar. Quero ler um texto com você. Está lá em Marcos, capítulo 16. Nós vamos pegar ele de referência para nós. E também o texto de Marcos, o mesmo texto de 16, mas de um versículo depois ao outro. É uma história interessante, afinal, é a história de quando Jesus ressuscita. E a história conta a falta de paciência, o que causou no coração dessas pessoas. Vamos lá, é um texto um pouquinho longo, mas peço que você preste atenção. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma linguagem bem mais fácil e não foge daquilo que nós queremos tirar para partilhar nos próximos 4 princípios aqui. Marcos 16, do 1 ao versículo 14, dizem assim: Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, presta atenção, ao nascer do sol, eles foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Você vai acordar cedo e algumas coisas que você se preocupou em fazer já estarão feitas. Guarde esse princípio. Aleluia. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Aleluia. Aleluia. Quantos creem nisso? Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem haviam expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 outros discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e estes não acreditaram no que os 2 também disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, aí já resolveu tudo, né? Eles estavam à mesa comendo, e os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto ressuscitado. O tempo de espera deles aqui, gente, foi quantos dias? Quantos dias, gente? Faz assim, ó. 3 dias. Foi tempo suficiente para eles ouviram o que Jesus tinha dito 3 dias atrás, e aqui eles já estavam assim, como a Bíblia diz, chorando, tristes e duvidando do que eles já tinha chegado a notícia. Olha, eu tiro um princípio daqui, eu quero te dizer. Tem coisas que você já ouviu alguém ou Deus te dizendo que já aconteceu e você ainda está chorando, esperando acontecer. Será que você vai ter que esperar Jesus chegar, como foi para Tomé, colocar a mãozinha na sua frente, deixar você pôr a mão no buraco, ou te levar no túmulo, ver a pedra rolada, não tem nenhum corpo lá, para você acreditar? Essa história já está resolvida, mas talvez algumas outras, Jesus tenha que pegar você, mostrar tudo que aconteceu, só que você já está perdendo tempo de usufruir daquilo que está nas suas mãos. Tem gente que ora por coisa para Deus dar, que Deus já deu. Ah, eu queria um emprego. Tal. Aí Deus deu um emprego. Aí você fala, não, mas eu pedi um emprego que eu ganhasse tanto. Mas Jesus está dizendo assim, não, é que você vai começar assim. Mas é aqui que você vai prosperar e chegar aqui. Ah, eu vou pedir conta, não é esse negócio que Deus tem para mim, não. Eu tenho uma crise interna comigo. Eu peço para Jesus me ajudar. De pessoas que dizem assim, não, pastor, é que eu sou formado em tal negócio e eu estou esperando um trabalho na minha área. Vontade de pegar a cabeça assim.
Você está desempregado, trem. Arruma, entra nesse negócio aí logo. Daqui a pouco aparece alguma coisa na sua área, cabeção. Mas dá um passo. Você acha que Jesus está feliz de você ficar com essa posição atual de vagabundo? Porque para mim é isso. Ué, tem emprego, reclama do Brasil e tudo, mas você mesmo está dizendo não para as coisas. Ah, é que eu estou esperando em Deus. Não, querido, você está esperando na sua mordomia. Porque se fosse em Deus, Deus já veio. Ele veio com alguma coisa para começar, para depois. Eu sempre falo para os meninos que servem aqui na igreja, você não precisa começar fazendo o que você vai terminar fazendo. Ué, começa fazendo alguma coisa. Não quer dizer que você vai terminar fazendo aquilo. Ah, eu comecei servindo lá no estacionamento. Não quer dizer que quando a igreja tiver 30 anos de idade, você vai estar lá dentro, lá fora ainda olhando o carro, orientando o povo, ajudando as pessoas. Não, mas é uma coisa que você pode começar por lá. Ué, você acha que eu cheguei na igreja e cheguei pregando? Eu era líder de um ministério que o nome era bonito, layout. Mas na prática era arrumar cadeira mesmo o nome do negócio. E era chegar uma hora antes, suar tudo o corpo, ficar fedido no culto, acabar o culto, o povo tudo saindo para já comer, para comunhão. Tinha que arrumar tudo de novo, porque domingo de manhã tinha culto. E ó, layout. Na hora que tinha que falar o nome, era bonito. Multimídia, salinha lá no canto, ninguém enxergava nada, ficava lá trancado. O pastor falando, ei, passa o vídeo logo, tá travado, e eu lá tentando me lidar com o computador. Mas você precisa começar a fazer uma coisa. As coisas que você está esperando, de repente já estão na sua mão. Não, é que Deus tem um propósito na minha vida. Eu vou para as nações, aí a gente faz Existe Amor aqui na igreja, que vai para levar a cesta básica, a pessoa do outro lado da rua, é para ir no orfanato. Ah não, o meu chamado é na África. Ué, querido, se você não consegue atravessar a rua, fica tranquilo, você nunca vai para a África. Porque Deus vai te testar primeiro com coisas aqui, para ver se a sua realidade é aprovada para você ir para lá. Tem gente que pensa que quer fazer chamado na África, mas só quer passagem Europa e Estados Unidos. Ano passado nós fizemos chamado Reação Global, uma ação em várias cidades, países, e algumas pessoas deram o nome lá. Qual lugar que você quer ir? Nova York. Alguns voltaram de iPhone novo, com iPad, com roupas de marca. Pergunte se ganhou uma vida para Jesus. A nossa espera, ela diz muito a respeito também das nossas atitudes. Se você está esperando em Deus, querido, e aquilo que Deus tem para você não chegou ainda, continua, persevere. É isso que nós vamos falar isso aqui. Mas eu fiz questão de, nessa introdução aqui, deixar bem claro esse grupo que já recebeu o que Deus tem. Esse grupo que não é o seu caso. Você já recebeu. Você está esperando uma outra coisa agora, mas não é aquilo que talvez num primeiro momento veio na sua mente. É outra coisa. Alguns talvez estão buscando novidade naquilo que Deus quer dar restauração. Você quer tudo de novo, mas Deus está querendo restaurar o velho. E aí o tempo que você está dizendo, não, eu quero ver o que Deus tem para dar. Não, Deus já deu, Ele vai restaurar. Alguma coisa que talvez desestabeleceu o propósito, entrou alguma ferida no meio, etc. Para aqueles que essa palavra estão entendendo. Vamos lá então, o que fazer quando parece que Deus está demorando? Quantos já tiveram a sensação, ou têm, que Deus demora mesmo em algumas situações? Pode levantar a mão, a minha já está levantada aqui. Então a mensagem é para nós. Em primeiro lugar, então, espere com intimidade. O que fazer quando parece que Deus está demorando? Espere com intimidade. Versículo 7, a parte A diz assim, agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Jesus, ele permite que alguns vissem aquela realidade dele ressuscitado, e ele diz assim, agora conta para as pessoas que eu mais amo. Conta para as pessoas que eu gosto muito, eu escolhi para andar comigo enquanto eu estive na terra. Conta para aqueles mais chegados, que eram quem? Os discípulos. Conte para Pedro e aos outros discípulos. Ele faz questão de citar o nome de Pedro. Aquele cara que muitos que pregam dizem que é o fanfarrão, o que negou Jesus, o bravo, o que corta a orelha. Isso. Não, mas Jesus tinha um carinho com ele específico. Querido, esperar em Deus é esperar por perto dele.
Alguns me perguntam muitas vezes, mas o que Deus está fazendo? Eu não estou entendendo. Mas é porque você está distante. Espera perto. Aí eu estou esperando muito tempo, Deus não fala nada. Querido, se você abrir a sua Bíblia, a Bíblia é a boca de Deus. E a própria Bíblia diz que nós não podemos acrescentar nem tirar mais nada. Então, tudo que nós precisamos para viver já está feito. Isso não te traz uma segurança? Uma esperança? Porque Deus não precisa fazer algo ainda, Ele já fez. É só o tempo disso acontecer para chegar até suas mãos. É o mais fácil. Querido, o mais difícil, Deus já fez. Ele deixou o mais fácil para mim e para você. Esses dias um amigo me mandou uma mensagem no WhatsApp, assim, um momento difícil para nós dois, uma realidade de uma notícia muito triste para nós dois. E ele disse assim, pastor, mas isso é o mais simples, porque a pedra mais pesada já foi tirada da nossa frente. Qual que é a pedra mais pesada, querido? Hã? Alguém ousaria responder qual que é a pedra mais pesada? Oi? Não. Qual que é a pedra mais pesada? A pedra do sepulcro. A pedra do túmulo. A pedra mais pesada já foi tirada da nossa frente. O que tem para frente agora são só pedregulhos pequenos. O texto diz que quando elas chegaram lá e o trabalho maior era tirar a pedra já estava rolada. Tem até base bíblica para essa história do meu amigo. Uau! Quantos se sentem bem com isso? Querido, acordar cedo de manhã, Deus falou comigo isso agora. Acordar cedo de manhã é se dispor a ver Deus fazer coisas que você teria trabalho para fazer, mas pela sua disposição Deus fala assim, não, peraí. Ele está muito afim, ela está muito afim. Agora Deus vê você todo relaxadão, vivendo no Havaí, de boa, recusando emprego, acordando tarde, vivendo de qualquer jeito, não lê a Bíblia, não ora, não faz nada, não vem na igreja, não vai numa célula, alguém super desinteressado. Deus diz assim, quando ele buscar intimidade, ele vai ter algumas coisas que hoje ele não tem. E não é questão de Deus amar mais o outro, não é, querido. Deus te ama da mesma forma que ama todo mundo. Pode crer nisso. Mas talvez é você que não ama com a mesma intensidade que os outros amam. Você talvez não busca, não se interessa como os outros se interessam. Achegai-vos a mim, e o que o texto diz depois? E eu me achegarei a vós. Esse texto numa linguagem mais aqui contemporânea, né? Esse achegai-vos eu não gosto também muito não. É assim, chega junto que eu também chego junto. Deus está dizendo exatamente isso. Anda sua metade que eu ando a minha. E nós vamos chegar no mesmo lugar. Mas pessoas desinteressadas que... Sabe aquele negócio? Todo mundo está anotando no culto. E a pessoa está ligada e tal. A pessoa está assim... Tem pessoas que às vezes estão no quinto princípio. A pessoa olha para o lado. Qual que é o quarto mesmo? Para dar um migué. Porque ela não tem nem o terceiro, nem o segundo, nem o primeiro. E a olhadinha no quarto, ela vai tentar pegar o segundo, o terceiro, o primeiro. Pá. Tá, obrigado. Põe a mãozinha aqui. Está viajando, está em Nárnia, está sei lá onde, né? Mas quando está no cinema lá, paga o negócio. O cara falando do lado, peraí. Ou toca o celular lá embaixo, lá. Ô, celular aí, meu, presta atenção aqui. Está ligadão. Intimidade. Deus espera que você esteja por perto, para que você ouça as primeiras informações. Quais são as pessoas que ouviram a primeira notícia aqui? Os que foram até lá porque sabiam que depois de 3 dias alguma coisa ia acontecer. Querido, se Deus deu tempo para você, como Ele deu para os discípulos, pode ir no dia que vai estar lá o que Ele falou. Quando aparece promoção na televisão, você chega lá, não tem promoção? Tem ou não tem? É assim, gente. Se prometeu, tem que cumprir. Eu fui comprar um DVD um tempo atrás, me lembrei disso agora. E estava lá no DVD assim, uma etiqueta. Tanto valor X lá. Aí eu cheguei na mulher e falei assim, eu vou comprar aqui, tal. Daí ela falou, tanto. Daí eu falei, não, peraí, tanto. Como assim tanto? Está escrito aqui que é tanto.
nossa, essa era a promoção passada. Mas a lei do consumidor diz que se tem um preço exposto, eu tenho que cobrar no valor do preço exposto. Você chegou depois, mas o que estava na promoção, então você vai pagar esse desconto. Sabe o que eu aprendo com isso? O que Deus falou, às vezes com o tempo, pode ter passado o tempo, mas se é seu, vai ter o mesmo lugar, vai estar do mesmo jeito, porque foi feito para você. Foi feito para você. Você fica boiando, viajou. Por isso que eu creio que pessoas que caminharam com o Senhor se desviam, passam tempo lá fora, mas tem um coração no Senhor e foi um vacilo, foi um descuido, foi um tempo de insanidade. Mas se ela volta com o coração arrependido, como o filho pródigo voltou, que ele tem churrasco te esperando, tem anel para o seu dedo, tem sandália nova para os seus pés, e a casa do pai está do mesmo jeitinho, pronta para te servir novamente. Não tem esse negócio não. Ah, foi para lá, curtiu o mundão, zoou o barraco, agora volta. Ó, vamos peneirar aqui, não vai ter tudo que tinha no passado não. Que pai que é esse? Nós, muitas vezes, somos tiranos desse jeito com os filhos. Ó, brigou, não sei o quê, não dividiu o brinquedo com o amiguinho, então hoje não vai brincar com isso aqui. Deus, Ele te deu uma coisa, Ele não vai tirar, querido. Ah não, você não fez tudo direitinho igual aos outros. Se está marcado lá, é seu. Toma. É você que vai se interessar ou não em receber no tempo que Deus tem as coisas que Ele tem. Eu tenho visto um monte de gente que esqueceu as coisas de Deus lá atrás, estão voltando, estão recuperando tudo e por causa da velocidade estão alcançando coisas ainda maiores. Querido, Deus tem pressa. Você acha que você ficou 2, 3 anos boiando aí você vai voltar agora, Deus vai estar na mesma velocidade? Não, foram 3 anos de delay no mundo espiritual ou na sua vida. Então Deus vai começar a comprimir esse tempo aqui, para que na velocidade dele, não vou falar aqui da luz, do sol, de nada, mas na velocidade dele as coisas aconteçam na sua vida, querido. Eu vivi 21 anos sem conhecer Jesus, balada, rave, namoros, tudo que eu quis fazer lá no passado. Quando eu encontrei Jesus, alguns dizem para mim assim, pastor, você tem 27 anos de idade, mas você é casado, tem filha, já tem um bebê esperando a barriga, tem sua casa, e tem carro quitado, e tem um monte de coisa na vida, e eu estou com tantos anos, não cheguei nem, conheci nem a pessoa da minha vida ainda. Querido, eu não sei você, mas uma vez que eu descobri que Deus tinha um propósito na minha vida, eu não olhei simplesmente para ele dizer, gostei. Eu mergulhei fundo e falei, Deus, trata de fazer a sua parte, que eu vou fazer a minha. E Deus faz a dele muito melhor que a minha. E eu digo para você, era para eu ter muito mais do que eu tenho ainda. Alguns episódios da minha história, eu deixei de receber algumas coisas que Deus tinha. Mas não é porque, tem um mimo especial, não. É porque tem uma intimidade diferente. Porque tem um interesse maior. Porque tem uma pegada mais intensa. E Deus está esperando esses que andam perto. Quem está perto, querido, sempre ouve notícia mais rápido. Você que vê jornal, você é o último a receber a notícia. Mas o repórter que estava lá na rua, ouvindo a senhorinha falar, o cara que foi atropelado lá, aqueles ali receberam a notícia primeiro. Por quê? Está perto. Isso se chama o dom da presença. Quem anda perto tem notícia mais rápido. Quem anda perto ouve primeiro. Lembra aquele negócio de jogar bala pro alto? Os que estavam na primeirinha ali pegavam mais. Quem se antecipa governa, gente. Isso é princípio. Quem se antecipar vai governar. Eu não me antecipei na promoção lá, porque nem sabia, mas cheguei lá, estava o papel, a mulher vacilou, não tirou o papel, peguei o DVD mais barato. Segundo, o que fazer quando parece que Deus está demorando? Espere firmado na palavra. Versículo 7. Ele vai adiante de vocês para Galiléia, lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Amém? O texto diz assim, como ele mesmo disse. Se Deus disse, Ele disse. Uma frase do pastor Fabiano, ele diz, Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Deus só se compromete com aquilo que Ele mesmo promete. Eu trouxe aqui um relógio. Alguns, se pudessem hoje, iriam com certeza passar esse relógio nessa velocidade para algumas coisas começarem a acontecer. Você não é aqueles que fica vendo o relógio assim, tic, 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 tic. Não, você quer assim, ó. Rápido, Deus, vamos, vamos, agora, ontem, vamos, corre, Deus, tem que fazer as coisas. Querido, não é assim.
Queria fazer um exercício com você. Você vai ver como é incômodo. Vamos ficar 1 minuto em silêncio, para você ver como demora. Um minuto. Você viu o jogo de futebol que o árbitro, quando vai começar o jogo, diz assim, 1 minuto de silêncio? Faça o cronômetro no seu celular, no seu relógio, é 15 segundos quando é muito. Eles não conseguem esperar 1 minuto. E o princípio é 1 minuto de silêncio. 1 minuto. Uma vez eu parei e falei, eu vou testar esse negócio, cara. Não é possível que não é 1 minuto. É 20 segundos. É 15 segundos. Por quê? É difícil esperar. Só que quando você tem uma palavra, fica mais fácil. E você não fica querendo dar o seu jeito, rodando, agitando, acelerando. Querido, a nossa geração só coopera o que nós temos hoje à nossa volta, tecnologia, fast food, tudo muito rápido. São lanches que cada vez ficam prontos mais rápidos, comidas cada vez mais gostosas e cada vez mais rápidas que elas são prontas. Óleos que, por causa da temperatura, quando bate o alimento lá, já sai pronto e aquilo ali é instantâneo. Coisas que vêm semi-prontas e uma aquecidinha no micro-ondas, num forninho de 30 segundos, já está do melhor jeito e você talvez parasse na sua casa, tinha que fazer a massa, jogar fermento, bater ovo, fazer um monte de coisa, dobrar, cozinhar a carne por dentro, fechar, assar, e ali você tem negócio pronto. Isso só coopera para que fique cada vez mais difícil. Nós temos noção de que as coisas não são na hora que nós queremos que elas aconteçam. Mas o texto diz como ele mesmo disse. O que você já ouviu até aqui? Talvez na sua vida, seu trabalho, vida emocional, tudo. O que você tem de palavra até hoje, de Deus dizendo para você, vai acontecer X coisa. Se você não tem nenhuma delas, eu quero te dar uma hoje. Talvez você está esperando por uma alegria. Talvez você está esperando por uma vida diferente dessa que você está vivendo. Talvez você está há muito tempo, talvez você não fez nunca uma oração, mas no seu coração soa como se fosse. Mas a sua vida, você clama por um novo tempo, por uma coisa diferente, uma alegria que você não sabe de onde pode vir. Querido, o tempo chegou, é hoje. O dia de você dizer sim, eu quero me entregar a esse Jesus que faz novas todas as coisas, e o tempo chegou. Não é você sair daqui sem a oportunidade de se agarrar a esse Deus e falar, não, eu vou tomar essa decisão depois, eu tenho que rever um monte de coisa. Querido, se você tiver que rever um monte de coisa lá para voltar para cá melhor, você não precisa de Deus. Porque isso quer dizer que lá fora você vai conseguir fazer tudo que Deus precisa fazer sem que Ele precise fazer. E vai ser uma tentativa frustrante, porque você vai voltar para cá do mesmo jeito que você saiu para lá. Agora, se hoje você dizer, eu me apego à palavra, se a pedra já rolou, ele já fez o que tinha que fazer, eu me apego a essa palavra e recebo essa verdade em mim, daqui, você já sai daqui hoje com esse sorriso que você tanto esperou. Você já sai daqui hoje com uma perspectiva da vida diferente daquela que você entrou. Terceiro, o que fazer quando parece que Deus está demorando? Espere com fé. Salmo 27, versículos 11, 13, 14, diz assim, ó Senhor, Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, guia-me por um caminho seguro,
pois os meus inimigos são muitos. Estou certo de que verei, ainda nessa vida, o Senhor mostrar sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. E o versículo 14 do texto que nós lemos diz: Ele os repreendeu por não terem fé. Por não terem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Como agradarei ao Senhor se eu não tenho fé? Isso é algo muito importante para nós. Fé é o princípio desse relacionamento com Deus. Eu não me achego a Deus porque eu gosto dele. Eu não me achego a Deus porque eu acho ele interessante, porque ele pode me dar muitas coisas. Não, mas porque eu tenho fé nele. Alguns têm fé somente para Deus mudar o casamento. Alguns têm fé para Deus tirar você do inferno. Mas a fé em Deus, ela é muito maior que essas coisinhas simples. O pastor sair do inferno é simples? Ué, querido, para nós hoje é. Crer no Senhor Jesus será salvo? Ué, não preciso fazer mais nada. É. O mais difícil, na verdade, é ter essa fé para crer. Ter essa fé tão convicta de que eu recebi algo que eu nunca mais vou abrir mão. Eu não ousaria dizer quem é salvo e quem não é salvo. Eu não tenho poder, conhecimento, nem discernimento para isso. Isso cabe a Deus, que é o juiz. Eu sou somente uma testemunha. Mas eu sou convicto de uma coisa. É fácil você enxergar se você crê verdadeiramente ou não em Deus. Isso é fácil. Esse auto-julgamento é possível. Eu falo com todas as letras. Se Jesus voltasse hoje, eu estaria com ele. Eu tenho fé que a decisão que eu tomei, as renúncias que eu fiz, foi para um Deus que de fato me salvou. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu por mim, se entregou por mim. Não está mais com aquela cara triste naquela cruz. Ele saiu de lá, a pedra rolou, ele ressuscitou. Ele está vivo, me esperando, louco para me receber. Eu creio nisso. Você crê? A fé é muito mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida. Vamos dar um exemplo aqui. Você compra um bilhete no cinema. E o bilhete no cinema, ele tem uma numeração. Você tem fé que você, quando entrar lá dentro, vai ter uma cadeira te esperando. Talvez alguém já esteja sentado ali, mas 2 minutos daquele olhar meio assombroso, assim, a pessoa já entende. Né? Quando já aconteceu isso? Chegou no ônibus, alguém está do seu lugar, você só chegou do lado da pessoa. A pessoa sim, aquela pergunta. É o seu lugar? Desculpa, estava vazio. Deve estar vazio, é seu. É meu. Você compra, você não fica assim perguntando para todo mundo. Ei, eu comprei o 48, vai estar vago lá? Você já fez isso? Você já fez isso? Você vai entrando querendo saber de nada. Você vai só olhando a fileirinha na F, E, H, I. Aí aqui minha fileira. Entrou, viu o número, sentou. Não é assim? Querido, quando eu tenho fé em Deus, esse bilhete que eu compro no cinema eu não preciso comprar, porque Jesus já comprou minha salvação por mim. Amém? Então eu sei que na hora que eu entrar na sala do trono de Deus, já tem um lugarzinho reservado para mim e acabou. Agora aqueles que não têm fé, ficam naquela dúvida. E o que vai acontecer comigo depois que eu for dessa vida para uma melhor ou pior? Porque a certeza não é que é uma melhor. Você tem que estar com o seu bilhete na mão. E o que é seu bilhete? É a fé em Jesus Cristo de Nazaré. O seu bilhete para a eternidade já está comprado. Já tem o seu lugar, já tem o seu banquinho, já tem sua casa, já está reservado para você. Não precisa ficar procurando, saber se tem alguém sentado ou não. Já é seu e pronto, acabou. Se eu estou no seu lugar, eu jogo uma cadeira para o alto. Você fala assim, amém, morrendo aí. É assim, querido. O melhor da vida, querido, é saber que você está vivendo e a cada dia que passa, você está mais próximo ainda de estar com Deus. Tem alguns aqui que oram, eu estou ansiando o dia de eu conhecer meu príncipe. Cavalo branco, loiro e tal. Está extinto esse tipo aí.
Ora por um pouquinho menos que chega. Aí tem pessoa que está ansiando o dia de comprar um carro novo. E tem pessoas que estão ansiando o dia de que vai entregar o seu apartamento, aquela data lá que a construtora sempre fura. E todo mundo está ansiando, ansiando, ansiando. Querido, eu estou me preocupando mesmo, de verdade, com o dia que a trombeta tocar, Jesus abrir os céus e dizer, vem, Max, sobe logo, sai dessa lambança, desse negócio que você está vivendo aí. Querido, o céu é muito melhor que isso que nós estamos vivendo agora. Mas para chegar lá, você precisa estar com o bilhete. Esse bilhete, querido, é só você chegar em Jesus e dizer, Jesus, meu bilhete. É só isso. Mas como assim, Max? Ué. É você crer que Ele é o Filho de Deus. Morreu por você, se entregou por você. Acabou. Te dá o bilhete, toma. Tem um lugarzinho reservado para você aqui. No livro de João, Jesus diz, eu vou e eu estou preparando uma morada para vocês. Tem um lugar para você lá. Não é somente entra no céu, não, tem um lugarzinho lá que é seu. Melhor, eu tenho certeza, que aquela poltrona com aquele porta-copo do cinema lá. Muito melhor. E o filme que passa no céu é melhor que aquele que você assiste lá também. E o melhor que é no Vascão, você não paga nada. Porque Jesus já pagou tudo que tinha que pagar. E quarto e último. O que fazer quando parece que Deus está demorando? Perceba o seu tempo de agir. Eu trouxe um outro objeto aqui, que é isso aqui, um controle. Querido, o seu tempo de agir é de acordo com o tempo de Deus. O seu tempo de ação, ele é de acordo com o tempo de Deus. Mas fala a verdade. Se por vezes não dá vontade de apertar esse botãozinho aqui que se chama esse FWD, não sei o que significa. Dá vontade de apertar ele e no DVD fica assim, 1 vez, 2 vezes, 4 vezes, 8 vezes, 16 vezes, 32 vezes. Não dá vontade de ir. Os bons de inglês, como que é o nome do botão? Forward. Como que é? É isso aí? É isso aí que você entendeu. Aqui, dá vontade de ficar tuchando lá o botão e dizer, essa cena eu já sei, Deus, vai falar outra coisa. Essa cena você não sabe, não. Quando Deus mostra para você um propósito, não significa que você já sabe todo o caminhar dele. Muito pelo contrário. Deus geralmente mostra o fim e vai te ensinando a dar um passo após o outro. Não é o contrário. Deus te mostra o processo e você não sabe onde é o fim. Abraão recebe uma palavra, vai para a terra que eu lhe mostrarei. Que terra? Eu falei vai, não falei que terra que é. Tem que começar a andar. Essa terra, ela mana leite e mel. Ele está dizendo o que é que tem lá, mas não está dizendo esse processo aqui. Porque Deus, Ele quer você por perto dele. Ele sabe que se disser o processo, você fala, agora eu tenho o mapa na mão, eu vou. Você que tem uma memória fotográfica um pouquinho boa, você vai 2, 3 vezes para um lugar, daqui a pouco você desliga o GPS e vai sozinho. Deus, Ele não é um Google Maps, que você acessa antes lá com 3, 4 teclas e descobre o caminho e diz, agora eu vou por aqui. Não é assim. O processo, ele é mais demorado do que você imagina. E essa demora, na verdade, é o tempo de Deus. Porque se com 1 minuto aqui nós estávamos quase arrancando o cabelo, o propósito de Deus não é tão simples assim também. Eu queria que o Fernando colocasse o vídeo aí e você imaginasse, através dessas cenas, pode deixar tudo aceso mesmo, mas é que você está fazendo com a sua vida. Você está, porque deixou acelerado, pode baixar o volume, porque deixou acelerado, você não está vendo os detalhes das coisas. E o mundo está passando. O cenário está passando. As coisas estão passando. Velocidade, querido, quanto mais velocidade, menos detalhe. Você quer andar rápido, fazer as coisas numa velocidade que você acha que é o ideal, e você está aumentando a velocidade, menos detalhe. Talvez alguns estavam começando a identificar onde era, daqui a pouco dizer assim, não é mais aquilo, não, já mudou a cena, aquele, não, eu não sei mais, porque não tem nada estável, gradativo, degrau após degrau, não, é coisa muito rápida, as coisas acontecendo e tal. É como o vídeo que o Heitor mostrou para nós esses dias, daquela semente, né, que rompe com a terra, começa a vir o galinho, aí vem os raminhos, aí vem o fruto. É muito
acelerado aquele processo, mas talvez ali ficou uma câmera parada gravando dias e dias, para que em 1 minuto nós soubéssemos como tudo acontece. E na vida muitas vezes é assim. Pode tirar. Sua vida parece estar acelerada, mas na verdade não. Quantos assistiram aquele filme Clique? Talvez o controle já te fez lembrar. Eu estava vendo uma cena hoje à tarde daquele filme, e o ator ali que faz o principal, ele, no momento, ele está brincando com aquele controle, né, e tal, ele vai acelerando a vida, ele não está feliz com aquele momento, ele acelera, ele passa alguns anos, ele diz, eu quero conhecer daqui a 5 anos na frente, o que vai estar acontecendo? Ele pula os anos, as etapas, e até que ele chega numa data, e quando ele chega naquela data, ele descobre que o pai dele morreu. E ele diz, mas eu não vi meu pai. Como que ele morreu? Não é porque você não estava lá. Você acelerou o processo e não estava lá. Então eu quero voltar no dia que eu vi meu pai pela última vez. Ele clica o botão e volta naquela cena. E ele viu como ele foi arrogante com o pai. Ele viu como que o último encontro com o pai foi um encontro triste. E ele, como está presente, mas ausente na cena, ele é só um espectador ali, ele já não é mais um participante, porque aquilo ali já passou. E aquele filme é uma viagem, né? Não fica acreditando que vai ser assim na sua vida não, tá? Pensa que vai ter botãozinho. Então eu vou voltar lá, eu não vou casar não, eu não vou ter entrado naquele emprego, eu não vou ter feito essa aliança, eu não vou ter aceitado essa proposta. Não, eu não vou ter falado aquela palavra. Já foi. A minha preocupação aqui é daqui para frente, o que você vai fazer com a sua vida. Ele fica triste, ele fica voltando e indo, quando o pai diz, filho, eu te amo, ele volta, filho, eu te amo, volta, filho, eu te amo. E ele para a imagem de frente para o pai, como espectador, não participante. Ele dá um beijo no pai e diz, pai, eu também te amo. Já era tarde. Querido, esperar em Deus é ver as coisas acontecendo na hora que elas têm que acontecer. Não perder o time. Não passar o tempo e daqui a pouco você dizer, nossa, mas... Não vai ter isso na sua vida. Você vai ter tanta convicção de que naquele tempo era para acontecer aquela coisa, de que naquela hora era para estar vivendo aquele propósito, que vai ser muito bem encaixado os capítulos da sua vida. Eu queria que junto comigo você ouvisse uma canção, os meninos da banda podem subir. Eu queria que você assim, se abrisse mesmo para receber uma certeza de Deus no seu coração nesse momento, de que ainda está em tempo de fazer acontecer muita coisa na sua vida. Não é porque você passou dos 30, 40, 50, alguns têm crise nos 15, nos 20, eu não sei como, mas tem. Não é porque você já passou uma certa idade que você olha para mim e diz, não, pastor, mas a minha realidade é diferente da sua. Não é, querido. Eu estou diante do mesmo Deus que você está. Não é possível que Deus tenha planejado algo para mim e não tenha planejado esse mesmo algo para você. O que muda é que as realizações da minha vida serão diferentes das suas. Mas a realidade daquilo que Deus tem para fazer é a mesma realidade. Na sala de espera, Deus está testando nosso coração, para que quando Ele nos chame e nós sejamos o próximo da fila, a notícia vai ser a melhor possível para nós.